Olá, sejam bem-vindos ao Monitório Finanças e nessa mini aula eu vou ensinar para vocês como preencher essa planilha financeira. Bom, sem enrolação, bora lá! Bom, para fazer essa mini aula eu escolhi esse modelo, mas lembrando que a gente tem outros 4 modelos diferentes que vocês podem optar. Bom, depois que vocês adquirem a planilha, né, e fazem uma cópia ou baixam, essa é a primeira visão que vocês têm. Então essa é a página de orientações, né, e como o próprio nome já diz, ela contém orientações para vocês saberem, né, basicamente como que vai funcionar a planilha, o passo a passo dela. Então aqui tem o suporte técnico, né, eu deixei o e-mail aqui, caso tenha alguma dúvida. E eu deixei o link aqui também do nosso canal no YouTube, porque aqui eu vou trazer várias dicas, né, da melhor forma para vocês utilizarem essa planilha. Bom, então, indo para a nossa página de dados, né, aqui a gente tem os dados já preenchidos, né, de certa forma, mas vocês podem editar conforme a particularidade, né, de cada um de vocês. Então, é só vir aqui e alterar o nome, né, para o que vocês queiram monitorar. E lembrando que vocês só vão preencher onde está colorido. Então aqui eu vou colocar alguns, né, nomes aleatórios de bancos, pra gente poder começar a preencher nossa planilha. Se eu quiser eu posso, né, colocar outros métodos de pagamento, outras categorias, subcategorias, etc. Aqui você vai colocar as entradas estimadas que você tem para todos os meses. Então, por exemplo, o salário, né, e alguma outra renda extra que você possa ter. Então aqui a gente tem as saídas e entradas fixas de todo mês. Então, por exemplo, aluguel, conta de luz, salário. Então aqui a gente já vai meio que pré-preencher a nossa planilha de todos os meses. Lembrando que você não precisa preencher tudo, né? Até porque você pode pagar de um método diferente, né? Sei lá, uma hora você paga com Pix, outra com boleto, ou bancos diferentes, ou então o valor não é fixo. Então você já deixa pré-preenchido, mas não precisa preencher totalmente. E aqui você coloca tudo que você vai gastar e tudo que você vai receber todos os meses de forma fixa, né? Então, só vai mudar na hora de você inserir o tipo, né? Se é entrada ou saída, né? Se você vai gastar ou receber. Por exemplo, o salário a gente coloca entrada, né? Porque é o dinheiro entrando. Agora, os outros gastos, né? É tudo saída, né? Conta de luz, aluguel, mercado. Bom, é isso, finalizamos a nossa página de dados e agora a gente vai para a página de janeiro para poder fazer o monitoramento mensal. Bom, depois de preencher os nossos dados, a gente vai fazer agora a configuração do nosso primeiro mês, né, o mês de janeiro. Então a gente clica aqui na página de janeiro, notem que a nossa entrada e saída fixa já está pré-preenchida, e com exceção dessa tabela principal, a gente só vai preencher as outras onde tiver colorido, né, com esse verdinho claro. Eu particularmente sempre gosto de começar a preencher pelo canto direito da planilha, então bora lá. Essa é a visão, né, que a gente tem da planilha assim de forma geral. E somente nesse primeiro mês a gente vai adicionar o saldo inicial, né? Porque os outros vai tudo automaticamente. Só que para isso acontecer de forma correta, você sempre tem que deixar os seus dados, né? Os seus gastos, tudo certinho, alinhadinho, batendo com o seu saldo bancário. Caso contrário, é bom que você insira novamente o saldo inicial nos outros meses. Então aqui a gente vai adicionar os nossos bancos, faz um copia e cola aqui embaixo do saldo final. E a gente faz isso para todos os meses, né? Esse copia e cola. Eu costumo fazer de 3 em 3 meses, mas aí fica a critério de vocês. E aí a gente vai adicionando o nosso saldo inicial, do saldo de janeiro. Ou seja, aquele que, né, tinha no primeiro dia de janeiro. E aí o saldo final também já vai se preenchendo. Como a gente não gastou nada, o valor continua o mesmo. E aqui a gente vai fazer, né, caso alguém tenha alguma outra entrada estimada, pode colocar aqui. Por exemplo, sei lá, se alguém tá te devendo, vai pagar esse mês. Aí você vai e coloca ali o valor. Aqui nessa tabela de fatura você vai colocar o item, a parcela, o valor da parcela e a data de vencimento. E quando você pagar, você coloca a data que foi efetuado o pagamento. E aí aqui embaixo tem algumas informações, né, como a data de hoje, o total da fatura, os pagamentos já realizados, os pagamentos que estão para vencer e os que já estão vencidos. E aqui nessa tabela de transferências internas, a gente tem as nossas transferências internas, né, que é de um banco para o outro. Por exemplo, Itaú e Bradesco. Você vai transferir de um valor para o outro. E aí isso não vai subestimar ou superestimar, né, os seus gastos no final do mês. Por exemplo, aqui no saldo final, né, comparado ao saldo inicial, já alterou, mas não foi gasto nada. Então aqui a gente já vê alguns gráficos, né, aparecendo, tomando forma. E bora continuar configurando a nossa planilha.
Bom, aqui a gente tem os saldos bancários, né? Então, se você sempre deixa a sua planilha em dia, você não precisa ficar entrando no banco toda hora para poder saber o quanto que você tem na conta. Só você acessar a planilha, sei lá, 3 cliques, né? Se você deixar a planilha já num atalho, 3 cliques você já sabe quanto que você tem em cada banco. E logo aqui abaixo a gente tem a fatura, né? Os dados da fatura. Então, aqui a gente já tem o total, pago, vencendo e vencido, que é o balanço financeiro, né, para você saber o quanto que estava previsto de entrada, de saída e quanto que realmente entrou e saiu. Aqui nessa tabela a gente tem o planejamento mensal de gastos. Então você vai preenchendo o que você estima gastar em cada categoria no mês. E faz a mesma coisa para a subcategoria. Feito isso, a gente já pode preencher a planilha principal. Notem que os gráficos já vão tomando forma, né? Aqui a gente já tem as entradas e saídas estimadas, já tem o gasto estimado também da categoria e da subcategoria e a composição das faturas. Bom, nessa tabela principal, né, a gente tem as 10 primeiras linhas que são entradas e saídas fixas no mês. Então, como vocês podem ver, ela já está pré-preenchida e você só vai adicionar o tipo, né, que é entrada ou saída, quando realmente tiver sido gasto ou quando tiver tido o recebimento do valor, porque aí sim que vai começar, né, a ser contabilizado. E aí você vai terminando de preencher, né, adicionando o valor, a forma de pagamento, o banco, a data, etc. E aí o resto é só você fazer o mesmo procedimento. Eu costumo fazer de banco a banco, né, não por data, porque aí é mais prático. Depois você pode configurar e deixar tudo ordenado por data. Mas você pode fazer da forma que você preferir. Bom, o nosso mês de janeiro ficou assim. Podem ver que os gráficos, né, já tomaram forma. Vocês vão fazer isso para todos os meses. E agora você vai ver como que fica o nosso controle anual. Depois de preencher todos os nossos dados de janeiro, a gente passa para o mês seguinte, né, configurando a nossa planilha primeiramente e assim por diante, né, você vai preenchendo todos os dados de todos os meses. Aqui nessa página de controle anual você consegue ter uma visão bem ampla, né, de todos os gastos que você teve ao longo do mês, de cada mês, o controle, né, de entradas e de saídas, os gastos por categoria e os gastos por subcategoria, né, então aqui você consegue ver todo o gasto que você teve no ano todo. Bom, agora você já tem o básico para começar a preencher a sua planilha financeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtiu, né? Deixa o like, comenta e compartilha. Obrigada, até a próxima!